Estamos começando mais um encontro com a palavra. Pegue sua Bíblia, acomode-se e acompanhe conosco a continuação do estudo do Evangelho de Mateus. Temos visto os ensinos de Jesus Cristo tirados das discussões que ele teve com os líderes religiosos. Essas discussões vão se acirrando até culminarem com o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e a crise que levou à sua morte, ressurreição e ascensão. Alguns dos líderes religiosos eram muito políticos. Lemos algumas respostas que Jesus lhes deu no capítulo 22, através das quais Jesus nos dá um grande ensinamento sobre Deus e César. A pergunta foi: qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não, hein? Jesus pediu que lhe trouxesse uma moeda e perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: de César. E Jesus respondeu: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A aplicação que tiramos desse episódio é óbvia. Você tem a imagem de Deus estampada em você. Portanto, entregue-se a Ele. Deus não vai pedir o que é de César, mas às vezes César vai pedir aquilo que é de Deus. César pode pedir você. Ele pode pedir sua lealdade. Nesse momento, assim como Dietrich Bonhoeffer, você pode declarar desobediência civil e resistir a César. Esta parece ser a essência da resposta de Jesus aos líderes religiosos. Dentro desse assunto, encontramos outra passagem em que Jesus pagou imposto a César. Está em Mateus capítulo 17. Acho que Jesus foi um pouco irônico nessa questão. Ouça o que aconteceu e me diga se você concorda comigo. Os líderes religiosos aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro, que não era político nem teólogo naquele momento de pressão, respondeu: sim, paga. Logo depois disso, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Pedro respondeu: dos outros. Então Jesus explicou que eles estavam se referindo ao imposto do templo, e aquele templo era do pai dele. Portanto, Jesus não tinha que pagar impostos. Pedro deve ter ficado chateado porque tinha errado em sua resposta aos líderes religiosos. Mas Jesus disse: para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Jesus deixou claro que ele não tinha que pagar imposto no templo, mas nos deixou um exemplo. Acho que a maneira como ele abordou o assunto com Pedro e resolveu a situação foi irônica. No capítulo 22 de Mateus, versículos 23 a 33, Jesus responde a alguns filósofos. Esses líderes religiosos pertenciam a vários segmentos. Os fariseus eram ortodoxos legalistas e os saduceus eram o que chamaríamos hoje de liberais. Eles não acreditavam em milagres e nem no sobrenatural e, portanto, não acreditavam na ressurreição. Eles procuraram Jesus e citaram uma lei que estudamos no livro de Ruth. Essa lei de Deuteronômio, capítulo 25, dizia que se a mulher se casasse com um homem e ele morresse e não deixasse filhos, ela poderia procurar um dos irmãos do marido e pedir que um deles se tornasse o seu redentor ou remidor. Os saduceus disseram que numa família isso havia acontecido 7 vezes, sem que nenhum dos maridos houvesse dado filhos à mulher. Finalmente a mulher morreu. Na ressurreição, quem será o seu marido? Jesus então respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. Jesus foi além da simples resposta. Ele foi até a raiz da questão. Aqueles homens não acreditavam no sobrenatural e Jesus foi direto ao sobrenatural, dizendo: e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas dos vivos. Claro, isso quer dizer que Abraão, Isaque e Jacó tinham de estar vivos, ou então Deus diria: eu fui o Deus de Abraão. Mas Deus disse: eu sou o Deus de Abraão. Dessa maneira, Jesus enfocou o ensino bíblico sobre a ressurreição. A questão nesse diálogo entre Jesus e os saduceus é: você acredita no sobrenatural ou não? No capítulo 22, Jesus também responde aos teólogos. Um dos fariseus, um especialista no Velho Testamento, aproxima-se de Jesus e pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus deu uma grande lição, respondendo:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Vocês se lembram, quando chegamos no fim do Sermão da Montanha, que falamos sobre olhar para dentro, para o alto e ao redor, para sermos parte da solução e da resposta de Jesus? Nesses 2 mandamentos, Jesus complementa este ensino. Olhe para o alto, ame a Deus. Olhe ao redor, ame seu vizinho. Olhe para dentro, ame a você mesmo. Quando Jesus falou sobre amar a si mesmo, ele quis falar sobre autoaceitação, autorrespeito e autoestima. A opinião que você tem sobre si mesmo deve coincidir com a que Deus tem. Jesus nos ensinou a amarmos Deus integralmente, a nos amarmos corretamente e a amarmos o próximo incondicionalmente. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus temos uma passagem sobre o que podemos chamar de a filosofia cristã de liderança. Vocês se lembram quando a senhora Zebedeu, mãe de Tiago e João, pediu pelos seus filhos no céu? Jesus disse: quem quiser ser o primeiro entre vocês deverá ser servo. Agora o assunto é o mesmo, só que Jesus foi mais específico. A discussão entre Jesus e os fariseus atinge seu apogeu quando ele os confronta a respeito da filosofia de liderança que tinham. Os líderes religiosos do tempo de Jesus eram uma antítese de tudo que Jesus ensinava a respeito de liderança. Aqueles líderes adoravam ser chamados de mestre, rabi, pai. E Jesus ensinou aos seus discípulos: vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Jesus estava dando a base para a filosofia de liderança da sua igreja. Há alguns anos, os líderes da nossa igreja convidaram um homem que tinha sido administrador da Marinha para ser o administrador da igreja. Depois de 2 anos, entrei no escritório dele e encontrei-o muito desanimado e dizendo: prefiro 1000 vezes administrar um submarino inteiro do que uma igreja. Mas o que há de tão difícil na administração de uma igreja? A liderança de uma igreja não deve ser comparada à liderança usada pelo mundo para dirigir empresas, nem tampouco a qualquer divisão do exército. Como deve ser administrada uma igreja? Qual deve ser a estrutura de liderança da igreja? Não podemos comparar nada no mundo com a igreja. Concluímos isso quando entendemos o capítulo 23 de Mateus. Jesus estava repreendendo os líderes religiosos e a estrutura de liderança que eles adotaram. Percebemos que a discussão entre eles estava esquentando e ficando mais acirrada ainda. Fica evidente a crítica severa de Jesus aos líderes religiosos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Percorrem terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Depois de ter dito tudo isso, não sobrou nada além de um julgamento ilegal e uma cruz. Os líderes religiosos não poderiam coexistir com Jesus depois do que ele disse. Mas essa repreensão tão severa termina com uma linda passagem que mostra a compaixão de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Essas palavras, ao mesmo tempo que mostram toda a compaixão de Jesus, são também um impressionante alerta a respeito do julgamento vindouro. Os capítulos 24 e 25 de Mateus são chamados de o Sermão do Monte das Oliveiras. Jesus e seus apóstolos estão no templo e quando os apóstolos comentam sobre a magnificência daquela construção, Jesus diz: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Aí os apóstolos perguntaram:
quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Em resposta a isso, Jesus faz o Sermão do Monte das Oliveiras e responde às perguntas sobre o fim do mundo, sua volta e a destruição de Jerusalém. Esse é um texto que merece ser lido com muita atenção, porque fica difícil identificar quando Jesus está falando da destruição de Jerusalém, que é uma das suas respostas às perguntas dos apóstolos. Não ficará pedra sobre pedra, que aconteceu em 70 depois de Cristo. Os apóstolos também perguntaram sobre a vinda de Jesus, quais seriam os sinais e sobre o fim do mundo. Jesus então relata os sinais da sua vinda. Esse é um assunto muito empolgante de ser estudado. Se você gosta de estudar as profecias bíblicas, fique atento aos noticiários ou leia os jornais para constatar os sinais da vinda de Jesus. Quando você ler sobre guerras e rumores de guerra, isso inclui guerras quentes e frias, nação levantando-se contra nação, reino contra reino, fome, terremoto, apostasia ou desvio da fé, esfriamento do amor, pregação do Evangelho em todas as partes do mundo e grande tribulação. Todos esses acontecimentos são sinais da segunda vinda de Jesus. Depois que Jesus deu os sinais de sua vinda, no capítulo 24, no capítulo 25, ele conta 3 parábolas. Nessas 3 parábolas, Jesus conta, antes de tudo, que sua segunda vinda será um julgamento. Nas Escrituras, o óleo representa o Espírito Santo. Jesus ensina a parábola das 10 virgens. Nesta parábola, as virgens sábias tinham óleo nas suas candeias e as insensatas não. As virgens que tinham óleo representam o povo que recebeu o Espírito Santo. O retorno do Senhor é representado nessa parábola pela vinda do noivo. As virgens que não tinham óleo dizem para as que tinham: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Mas a resposta que obtiveram foi: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Então elas saem desesperadas à procura de óleo, e quando retornam, a porta já está fechada e elas não puderam mais entrar. De acordo com essa parábola, está chegando o dia em que será tarde demais para pedir, buscar e bater. Então hoje é tempo. Pense nisso até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.